Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Neurociências no Ensino Superior. Sou a Aline, bióloga pela Universidade Federal de São Carlos e atualmente mestrando no programa de Psicobiologia pela Universidade de São Paulo. Hoje eu e a professora Ana Júlia Ribeiro falaremos sobre o módulo 5, intitulado Uso e Abuso de Substâncias. Introduzindo alguns conceitos sobre o uso de substâncias, o consumo pode ser desde moderado quanto a um uso que rompe com as normas sociais e legais. Então, o uso de substâncias é definido como administração ou autoadministração de substâncias aprovadas pela sociedade e pelas autoridades. Portanto, vemos que existe um limite e, quando esse limite é ultrapassado, aí temos o abuso de substância. Então, o abuso de substâncias é o uso problemático de substâncias com impactos negativos na vida do indivíduo. E uma vez que ele ultrapassa o limite, ele fere com as normas sociais ou legais vigentes em uma determinada época e sociedade. A quinta edição do DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, tem como objetivo buscar classificar todos os transtornos psiquiátricos com critérios objetivos para diagnóstico desses transtornos. E nesse manual, em vez de chamar de dependência de drogas, o DSM utiliza o termo transtornos relacionados a substâncias. O termo dependência não é mais utilizado. Assim, o DSM classifica os transtornos relacionados a substâncias em transtornos por uso de substâncias e transtornos induzidos por substância. Os transtornos por uso de substâncias se referem às condições crônicas relacionadas ao consumo compulsivo e problemático de substâncias, que afetam negativamente a vida do indivíduo, então no trabalho, nas relações pessoais, na saúde. E esses transtornos vão envolver a tolerância, a dependência, a presença de sintomas de abstinência e, como por exemplo, inclui o transtorno por uso de álcool. Já os transtornos induzidos por substâncias, por outro lado, são condições temporárias causadas diretamente pelo uso de uma substância, como uma intoxicação, delírio, crise de ansiedade, coisas que ocorrem durante ou logo após o uso da substância. E antes de darmos continuidade na aula, é importante destacar que, por mais que o DSM não utilize mais o termo dependência de drogas, nessa aula esse termo será mantido para facilitar a compreensão. Ao falarmos do uso e abuso de substâncias, é importante ressaltar o uso de psicoativos na população universitária, uma vez que se trata de uma população vulnerável ao consumo de drogas, por conta de pressão acadêmica, pressão social, novas experiências e muitas vezes também transição para a vida adulta. E por conta disso, é fundamental entendermos o funcionamento neurobiológico referente ao uso de substâncias, assim como os seus efeitos no sistema nervoso e na aprendizagem. E tendo isso em vista, os objetivos de aprendizagem desse módulo são compreender o sistema de recompensa, as substâncias psicoativas e o impacto do abuso dessas substâncias, reconhecer os efeitos do uso de psicoativos na aprendizagem, identificar estratégias de prevenção, redução de danos e tratamentos relacionados ao uso de substâncias psicoativas. Falando agora da neurobiologia do prazer, que é o sistema de recompensa, quando realizamos atividades prazerosas, como por exemplo, comer uma refeição que gostamos, escutar nossa música preferida, ter relações sexuais, sentimos prazer por conta do sistema de recompensa do cérebro. O prazer, então, ele é mediado por esse sistema, onde ocorre a liberação de dopamina. O sistema de recompensa envolve a liberação de dopamina em uma via chamada via dopaminérgica mesocórtico-límbica. Essa via inclui o núcleo accumbens, a área tegmental ventral e o córtex pré-frontal. Além disso, o sistema de recompensa está envolvido com o sistema límbico, que processa as emoções, como vocês viram no módulo anterior, e com o hipocampo, que é responsável pela memória declarativa, como vocês viram no módulo 2. Então, o prazer é estabelecido
pela liberação de dopamina através dos axônios dopaminérgicos que se originam na área tegmental ventral e se projetam para o núcleo accumbens e córtex pré-frontal. E foi através do experimento de Wolfram Schultz, em 97, que foi possível visualizar o papel da dopamina na recompensa. No experimento eram utilizados macacos que ficavam contidos em uma cadeira e eles estavam com eletrodos implantados na área tegmental ventral para registrar a atividade dos neurônios dopaminérgicos. E o experimento consistia em oferecer suco aos macacos quando a luz era acesa. Num primeiro momento, foi registrado que os neurônios dopaminérgicos eles respondiam ao suco, sendo o suco um estímulo prazeroso. Na imagem da direita, a gente consegue visualizar os disparos dos neurônios dopaminérgicos. Então, antes do macaco aprender e entender que ao acender a luz significava que ele iria receber o suco, os neurônios disparavam apenas ao receber o suco. Assim, os macacos parearam o suco com a luz, eles aprenderam e entenderam que a luz acesa significava que eles iriam receber o suco, e que o suco era sua recompensa. E após isso, os neurônios disparavam quando a luz acendia, e não mais quando o macaco recebia o suco. Na imagem da direita, no primeiro quadro, vemos os disparos após a luz ser acesa. E que quando o macaco recebia o suco, os neurônios mantinham um nível estabilizado. Ao longo do tempo, os pesquisadores acendiam a luz e não ofereciam o suco ao macaco. E eles perceberam que os neurônios respondiam à luz, mas eles diminuíam a sua atividade quando percebiam que não receberiam o suco, como podemos ver na imagem da direita no quadro inferior. Então, com o experimento de Schultz, vemos a sinalização dos neurônios dopaminérgicos sobre a presença e a ausência da recompensa. Então, desse modo, o animal ele pode ajustar o seu comportamento para evitar frustrações futuras. A recompensa, no caso do suco, se torna um estímulo motivador. E dessa forma, é assim que o nosso cérebro aprende o que é bom e quais processos devemos repetir para conseguir aquela sensação de novo. E nessa etapa entra a memória, que vai recordar aquela sensação com o intuito de nos motivar a buscar métodos para obter aquela recompensa de novo. E com base nisso a gente pode discutir o uso e o abuso de substâncias. Uma vez que, ao utilizar substâncias psicoativas, há uma liberação de dopamina muito maior do que os prazeres naturais, como comer a boa refeição, assistir um bom filme e etc. Essas substâncias elas podem impactar na modificação de vias neurais que podem estar envolvidas com a aprendizagem e com a memória. Assim, a droga ela é associada a uma intensa sensação de prazer, e isso reforça o comportamento de busca e o uso dessa substância. Assim como o macaco associou a luz ao suco, e ele ajustava seu comportamento diante da ausência ou da presença dessa recompensa. Quanto ao uso de substâncias no Brasil, de acordo com o segundo relatório brasileiro sobre drogas, de 2021, as drogas lícitas mais utilizadas foram o álcool e o tabaco, enquanto que as ilícitas foram a maconha e a cocaína. No entanto, a discussão sobre o uso de drogas não se limita apenas a drogas ilícitas, e sim a qualquer substância psicoativa utilizada de forma não terapêutica. Então, as substâncias psicoativas são aquelas que conseguem alterar o funcionamento do sistema nervoso central, afetando a cognição, comportamento, percepção, consciência e até o humor. E elas podem ser classificadas de várias formas, pelo efeito que causam no cérebro, pela legalidade, se são ilícitas ou lícitas, pela origem, se são sintéticas, se são naturais. Mas, no entanto, vamos utilizar aqui a classificação baseada no tipo de ação que elas têm no cérebro. Assim, as substâncias psicoativas se dividem em depressoras, estimulantes e perturbadoras. E, além disso, vamos explorar também o que são os nootrópicos, conhecidos também como smart drugs ou drogas da inteligência que prometem melhorar o desempenho cognitivo.
As substâncias depressoras, elas reduzem a atividade do sistema nervoso central, como o álcool e benzodiazepínicos, que são usados para tratar insônia e ansiedade. Essas substâncias, elas agem principalmente aumentando a atividade do neurotransmissor inibitório GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, que vai diminuir a excitabilidade dos neurônios, que vai gerar, então, os efeitos sedativos e relaxantes. Os opiáceos, que também são substâncias depressoras, funcionam se ligando aos receptores opioides e inibem a liberação de neurotransmissores excitatórios, como o glutamato. E isso vai reduzir a percepção da dor e também pode causar uma sensação de euforia. Já as substâncias estimulantes, como a cafeína, nicotina, anfetaminas, elas aumentam a atividade do sistema nervoso central, intensificando a liberação ou inibindo a recaptação de neurotransmissores como a dopamina e a norepinefrina, que são neurotransmissores excitatórios, que pode resultar num estado de alerta, energia e excitação. Entretanto, o seu uso prolongado pode causar efeitos colaterais, como insônia, ansiedade e até mesmo levar à dependência. Aqui a gente tem uma imagem que ilustra o mecanismo de ação da cocaína, que também é uma substância estimulante. Na figura da esquerda, a gente tem a comunicação entre o neurônio pré- e pós-sináptico sem cocaína. Note que as bolinhas alaranjadas, que são a dopamina, estão sendo liberadas na fenda sináptica e algumas são capturadas de volta para o neurônio pré-sináptico. Enquanto que na imagem da direita, a cocaína, que são as bolinhas verdes, está bloqueando o transportador de dopamina do neurônio pré-sináptico, impedindo que a dopamina seja recapturada. Assim, a quantidade de dopamina que fica na fenda sináptica é muito mais alta, e isso prolonga o efeito, inclusive, e intensifica a sensação de prazer. Já as substâncias perturbadoras são responsáveis por alterar o funcionamento normal do sistema nervoso central, podendo causar distorções na percepção e na cognição, incluindo também mudanças na percepção do tempo, do espaço, das sensações, e alguns exemplos disso são as substâncias a maconha e o MDMA, que é conhecido como êxtase. Essas drogas, elas agem no cérebro de maneiras diferentes. Então, a maconha, por exemplo, ela contém compostos chamados fitocannabinoides, como o THC e o CBD, que o THC ele vai se ligar nos receptores canabinoides, modulando a liberação de neurotransmissores, como o GABA e a dopamina. Já o MDMA, ele tem um efeito principalmente sobre a serotonina e a noradrenalina, que vai promover sensações de euforia, empatia, diminuição da ansiedade, e também vai aumentar a liberação de ocitocina, que intensifica ainda mais esses estados emocionais e sensoriais. Além das classificações tradicionais das substâncias psicoativas, tem o grupo conhecido como nootrópicos, que são as drogas da inteligência, Essas substâncias, elas têm como objetivo melhorar as funções cognitivas, como a memória e a atenção. São substâncias frequentemente usadas no tratamento de condições como o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, e a doença de Alzheimer. Os nootrópicos podem ser divididos em naturais e sintéticos. Um exemplo de nootrópico natural é a Bacopa monnieri. Enquanto o modafinil, muito usado para tratar a narcolepsia, é um exemplo de nootrópico sintético. E o mecanismo de ação dessas substâncias varia bastante, então depende do tipo de nootrópico. Em alguns casos, especialmente com fitoterápicos, o mecanismo de ação ainda nem é totalmente compreendido. O uso de nootrópicos em pessoas saudáveis para melhorar o desempenho cognitivo tem se tornado cada vez mais comum. Porém, esse uso prolongado traz preocupações, já que faltam evidências científicas sólidas que garantam a sua segurança e a sua eficácia a longo prazo. As possíveis consequências elas estão sendo estudadas, então o uso indiscriminado dessas substâncias deve ser feito com cautela. Ainda falando sobre o uso de substâncias, falaremos agora sobre os seus padrões de uso e também os impactos neurobiológicos. Existem 5 padrões de uso reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde. Primeiro, o uso experimental,
que acontece raramente, geralmente até 3 vezes por mês. O uso recreativo, que ocorre em contextos sociais, como festas, com o objetivo de relaxar e se divertir. O uso controlado, chamado também de social ou funcional, acontece de forma regular, mas sem que o indivíduo perca o controle ou desenvolva dependência, ou seja, o uso não afeta negativamente a sua vida. Por outro lado, o uso nocivo ou abusivo traz consequências negativas tanto para a saúde física quanto a psicológica do indivíduo. E, por fim, a dependência ela ocorre quando a relação da pessoa com a substância se torna descontrolada, prejudicial e disfuncional. Sobre os efeitos das substâncias psicoativas no sistema nervoso, algumas drogas de abuso elas têm o poder de ativar o sistema de recompensa de 2 a 10 vezes mais do que as experiências de prazeres naturais. E essa sensação de prazer ela também pode durar muito mais. Então, tem uma necessidade de enganar o cérebro para reforçar ele com um prazer mais fácil e mais forte. Bom, para lidar com essa superexposição causada pela liberação explosiva, o cérebro tenta buscar um equilíbrio através de um processo chamado de alostase. A alostase ela é a forma como o corpo se ajusta em resposta a estressores, podendo ser tanto ambientais quanto psicológicos. E então, o sistema nervoso central ele se adapta às mudanças causadas pelo uso da substância, tendo uma diminuição no número de receptores de dopamina, o que leva a uma redução da atividade do sistema de recompensa. Ao mesmo tempo, o sistema anti-recompensa se torna mais ativo. Esse sistema anti-recompensa ele é responsável pelas reações ao estresse e está relacionado aos sentimentos de mal-estar, ansiedade, depressão. Desse modo, a alostase altera como que o cérebro responde às substâncias, fazendo com que a pessoa se sinta cada vez mais mal quando não utiliza as substâncias. Na primeira parte da figura, referente a indivíduos não dependentes, o uso de substância é sustentado pelo reforço positivo, que é mediado pelo sistema de recompensa. Em contrapartida, na segunda parte da figura, que se refere a indivíduos dependentes, a resposta ao prazer causado pelas drogas diminui. Assim, o sistema anti-recompensa é ativado. E nesse estado, o uso da droga passa a ser suportado principalmente pelo reforço negativo, onde a motivação para usar a substância é para reduzir os sintomas da abstinência. Em relação à dependência do uso de substâncias, iniciando pela tolerância, a tolerância é uma reação progressivamente decrescente a uma substância, o que significa que são necessárias doses cada vez maiores da substância para produzir o mesmo efeito. Já a abstinência, ela é um estado que ocorre quando o cérebro se adapta à presença contínua de uma substância, levando à dependência, e a interrupção do uso da substância desencadeia sintomas negativos, como ansiedade, irritabilidade, humor deprimido. Então, a abstinência ela representa um desequilíbrio no sistema de alostase, onde o indivíduo passa a depender da substância não apenas para obter prazer, mas também para evitar o sofrimento causado pela ausência dessa substância. E a dependência química acontece quando o uso contínuo de uma droga altera os circuitos do cérebro, especialmente o sistema de recompensa, e que isso vai resultar nos sintomas desagradáveis, né, de quando a pessoa para de usar a substância, que é a abstinência. E para evitar esses efeitos negativos, a pessoa acaba precisando aumentar a dose da droga. Na imagem, podemos verificar uma curva de prazer causada pela droga ao longo do tempo. No recorte A, temos um indivíduo não dependente e a gente consegue ver que quando o indivíduo que não é dependente consome uma droga, a substância ela pode gerar uma resposta de prazer intensa, mas por outro lado, durante a fase de abstinência, né, que é o período que a pessoa não está usando a droga, a resposta negativa, que seria a sensação de desconforto, tristeza, ela é fraca. Então, isso significa que para indivíduos não dependentes, a falta da droga pode não gerar uma reação adversa tão intensa. A resposta oposta, né, ela é menos pronunciada, indicando que a pessoa não está tão acostumada a depender da droga para sentir prazer ou para evitar sofrimento.
Já no recorte B, quando alguém se torna dependente de uma droga, a capacidade de sentir prazer diminui e as sensações de mal-estar durante a abstinência se tornam muito mais intensas. E isso cria um ciclo vicioso em que a pessoa precisa continuar usando a droga para tentar alcançar até mesmo os níveis mais baixos de prazer e fugir dos sentimentos ruins da abstinência. Então, a dependência ela é vista como um padrão cíclico do uso de drogas. E esse padrão ele é dividido em 3 fases, como demonstra na figura. A fase 1 é a fase da preocupação e antecipação. A fase 2 da intoxicação e a 3 é a abstinência, afeto negativo. Na fase da preocupação, a pessoa começa a ficar obcecada com a ideia de conseguir usar a droga, né? Passando a buscar diferentes formas de conseguir a droga. Depois, na fase da intoxicação, ela consome a substância em grandes quantidades, o que pode levar a comportamentos impulsivos e até perigosos. E na fase da abstinência é quando a pessoa enfrenta dificuldades, como humor deprimido, ansiedade ou irritabilidade ao parar de usar a droga. E esses sentimentos negativos, eles geram, então, uma motivação muito forte para que ela busque novamente a substância para aliviar esses sintomas desagradáveis. E assim o ciclo recomeça. Durante a abstinência, a pessoa passa a sentir sintomas opostos aos que ela experienciou quando ela estava sob efeito da droga. Isso acontece porque tem uma depressão nos níveis de dopamina, ou seja, uma redução significativa da dopamina que antes estava liberada em excesso. Essa queda nos níveis de dopamina desencadeia um desejo intenso de consumir a droga novamente, que é conhecido como fissura. Além disso, estímulos do ambiente podem influenciar o risco de recaída, um fenômeno conhecido como condicionamento ao ambiente. Um exemplo disso é o experimento mencionado anteriormente, em que o macaco associou o suco a uma luz específica. Da mesma forma, no caso do uso de drogas, quando uma pessoa visita um local onde ela costumava consumir a substância. Isso pode desencadear um desejo de usar novamente. E essa reação acontece devido à associação entre aquele ambiente e o uso da droga. Agora, como já vimos o sistema de recompensa, que ele está relacionado à memória e que o uso de substâncias psicoativas também impactam na aprendizagem, a gente vai falar sobre a relação do uso com a aprendizagem. Como foi comentado anteriormente, o consumo de substância psicoativa entre estudantes universitários está sendo cada vez mais discutido, uma vez que eles buscam melhora na performance cognitiva, porém pode levar ao comprometimento acadêmico a longo prazo. Então, agora vamos abordar principalmente psicoestimulantes e os nootrópicos. Um exemplo de estimulante é o metilfenidato, mais conhecido como Ritalina. Esse medicamento ele é frequentemente prescrito para tratar TDAH, mas muitos estudantes acabam usando a Ritalina na tentativa de melhorar a memória e a atenção. O metilfenidato ele funciona inibindo a recaptação da dopamina e noradrenalina. Isso significa que esses neurotransmissores eles permanecem ativos no cérebro por mais tempo, o que ajuda na concentração. Na imagem ao lado, conseguimos ver o metilfenidato ligado aos transportadores de dopamina e de noradrenalina, bloqueando esses transportadores. O uso não terapêutico da Ritalina, mesmo que por um curto período, pode trazer efeitos colaterais como insônia, perda de apetite, ansiedade, dor de cabeça, dor abdominal. E se esse uso prolongar, os riscos aumentam, podendo levar à dependência química e também problemas cardiovasculares. Já em relação às substâncias depressoras, vamos utilizar o álcool como exemplo. O consumo do álcool durante a adolescência, que é uma fase crítica para o desenvolvimento cerebral, pode ter consequências muito sérias. Um dos efeitos observados é a diminuição do volume da massa cinzenta e especialmente nas áreas frontais e temporais, que estão ali relacionadas com a tomada de decisão, controle de impulsos, processamento de recompensa. E estudos longitudinais mostraram que adolescentes que participam do binge drinking, que é um consumo excessivo de álcool em um curto período, desenvolveram uma redução acelerada na massa cinzenta e um acúmulo na massa branca ao longo do tempo.
Além disso, esses jovens costumam ter dificuldades em avaliar riscos e recompensas, o que pode levar a decisões impulsivas e comportamentos arriscados. Por fim, no caso dos nootrópicos, o modafinil ele age inibindo a recaptação de dopamina, assim como a ritalina. Porém, pode ter efeitos negativos na plasticidade do córtex pré-frontal, especialmente em crianças e adolescentes, afetando também a aprendizagem. Bom, então resumindo a aula, o sistema de recompensa é composto pelo núcleo accumbens, a área tegmental ventral e o córtex pré-frontal. O sistema de recompensa é ativado pela liberação de dopamina durante atividades prazerosas. Os neurônios dopaminérgicos não apenas reagem a recompensas, mas também a sinais que as precedem, ajudando a ajustar o comportamento quando a recompensa não acontece. As drogas de abuso aumentam a liberação de dopamina de maneira mais intensa que os prazeres naturais, o que pode afetar as vias neurais ligadas à aprendizagem e memória, contribuindo para o desenvolvimento da dependência. E as substâncias psicoativas se dividem nas categorias de depressores e estimulantes perturbadoras, além dos nootrópicos, que são usados para melhorar a função cognitiva, mas podem trazer riscos, especialmente se utilizados de forma não terapêutica. Bom, pessoal, eu fico por aqui, mas o módulo ainda não está encerrado. A seguir, vocês verão a prevenção, redução de danos e tratamento para o uso abusivo de substâncias com a professora Ana Júlia Ribeiro. Gostaria de reforçar que vocês visualizem os materiais complementares disponibilizados no roteiro. Eu disponibilizei também alguns vídeos bem didáticos lá. E disponibilizo meu e-mail para qualquer dúvida ou sugestão. Muito obrigada e até a próxima.